Fala galera, vocês estão bem? Então, quando eu começo o vídeo assim, parado, um vídeo estático, já sabe que vem história, vem informação, então senta aí, que lá vem história. Geralmente eu já falo a história direto, mas dessa vez eu vou fazer o contrário. E antes de começar a falar, eu já vou pedir pra você se inscrever no canal aqui embaixo, deixar o like, por quê? Se você se inscreve e deixa o like, às vezes até comenta, o YouTube entende que o meu conteúdo é legal e vai passar para mais pessoas. Eu quero ajudar o maior número de pessoas possível e você pode me ajudar. Então ajude seu colega a ajudar mais pessoas da forma possível. Tá bem? Bom, voltando um pouco, o meu ensino médio eu basicamente joguei ele no lixo. Eu não tinha maturidade o suficiente para entender que eu precisava estudar, entender aonde eu queria chegar e o que eu tinha que fazer para chegar. Eu basicamente vivia de tocar violão e sair, e conhecer as pessoas, conversar. De verdade, eu não me importava nem um pouco com os estudos, eu não gostava de estudar, ainda por cima. Então meu ensino médio foi meio que jogado fora entre aspas. Eu fui uma pessoa muito feliz, só que falando de forma acadêmica eu não fui um bom aluno, então eu cheguei meio que zerado no cursinho. Agora, quais foram meus 3 erros nessa época de preparação pro vestibular? Vamos lá, erro número 1. Eu não foquei na minha saúde mental. Sim, eu abri mão de muita coisa, porque como eu falei, eu era uma pessoa realmente largada, não gostava de estudar, gostava de ficar tocando violão, ter minha banda e só, e mais nada na vida. Sair disso para alguém que estudava todo dia. Eu chegava no cursinho 7 horas da manhã e eu ia embora do cursinho 7 horas da noite, 8 horas da noite, 9 horas da noite, dependendo do dia. Então, foi algo muito brusco e eu abri mão de todos os meus hobbies que eu tinha no passado. E eu não entendi que, primeira coisa, é que o vestibular, ele é uma maratona. Ele não é uma prova de tiro curto. Então, eu chegava do metade do semestre para frente, eu já não estava mais aguentando. Meu rendimento caía. Então, meu maior erro foi eu não priorizei a minha saúde mental. Eu achava que eu tinha que estudar muito, porque eu me via atrás das pessoas que estavam até no mesmo colégio que eu, que não era um colégio ruim. Então, eu falava, cara, eu tô muito atrás, então eu tenho que estudar muito mais, tenho que estudar o dobro. Chegou o final do semestre, eu chegava triste para fazer as provas porque eu achava que minha vida não estava legal, minha vida não estava ok, eu não estava feliz. Eu não estava feliz e meu rendimento ia lá embaixo. Então, o primeiro erro foi eu não priorizei a minha saúde mental. Priorize a sua saúde mental. O meu segundo maior erro, e na verdade é um dos que eu mais me arrependo, é eu ter olhado só pra minha região. Pra quem não sabe, eu sou do interior de Santa Catarina. O pessoal aqui é muito bairrista. Muito bairrista. E os cursinhos são muito bairristas. E eu entendo isso. Até tive uma conversa com o diretor do meu cursinho, que é um grande amigo meu. Abraço, Grilo. Ele falou, cara, é estratégia de cursinho, por quê? Eles priorizam provas mais locais, porque eles sabem que tem o maior sucesso e eles conhecem melhor, então eles não se arriscam a, sei lá, treinar o aluno para uma prova longe pra caramba que não segue o mesmo padrão. Então, eu estudava muito pra prova de Santa Catarina, muito pra prova do Paraná, e nem olhava para as duas faculdades, nem pensava, nem cogitava em morar em São Paulo, que é onde eu moro hoje. Então o que isso aconteceu? Isso eu acabei limitando muito a minha área de alcance, limitando muito meu número de provas. Que, por exemplo, metade do ano eu tinha poucas provas para fazer. Eu focava unicamente no sistema ACAF, que é um sistema, para quem não conhece, você faz uma prova e você, antes de fazer essa prova, você escolhe para onde você quer ir. As faculdades particulares todas do estado eram assim. Agora tem novas faculdades que tem outras formas de você entrar. Antes não era assim. Então você, por exemplo, eu queria ficar em Blumenau. E eu tinha que botar que eu queria fazer FURB antes de fazer a prova. Então eu passava um semestre inteiro, focado somente na prova da CAF e ir pra FURB. Então, de todas as possibilidades do Brasil, eu focava em uma coisa só. Eu perdi muito tempo nisso, eu limitei muito o meu raio de alcance. Claro que, eu sou filho único, tem um pouco também da questão familiar, meus pais não queriam perder o único filho deles, eu tô estudando em São Paulo, que se ele for de carro dá 7, 8 horas, sendo que a FURB é na frente de casa. Então eu também entendo que eles não me estimulavam muito ir pra fora, porque eles não queriam perder o único filho deles, sair de casa. Então, somado esse cursinho com essa questão assim, fica aqui, nem pensa em ir pra fora, eu perdi muito tempo focando só em Santa Catarina, no máximo Curitiba, nem Rio Grande do Sul eu fazia a prova, e esqueci de focar em São Paulo, e uma das que eu mais me arrependo de não ter focado, não é me arrependo, é que eu gostaria de ter focado é a faculdade Albert Einstein, por exemplo. Eu sou muito feliz na 9 de julho, cara, eu amo a minha faculdade, eu amo o pessoal de lá, eu quero levar o nome da faculdade sempre, mas eu
tu tivesse no cursinho, eu teria olhado com outros olhos, tanto pra Uninove quanto pra outras faculdades que são muito boas, como a São Camilo, como a FASM, como a Albert Einstein, que na minha opinião é uma das melhores, que tem potencial para ser melhor ali na cidade de São Paulo. Então uma coisa que eu me arrependo é ter olhado muito só pra minha região e ter sido muito bairrista. Mas é algo meu. Teve um momento que eu falei, cara, chega, eu não quero mais isso, eu vou abrir meu horizonte. E a primeira prova que eu fiz em São Paulo eu passei. Eu tinha visto sobre a faculdade na internet, pesquisei e falei, cara, então entre essa e essa de São Paulo pra fazer. Acabei fazendo a minha, na prova que eu fiz eu passei e sou muito feliz. Muito, muito, muito feliz. Então a gente não pode ficar bloqueando muito o nosso destino, a gente tem que estar aberto pra qualquer coisa que pode vir. Poxa, eu tenho um amigo que tá lá do interior do Nordeste e veio pra São Paulo, a gente lá do Mato Grosso tá em São Paulo, eu conheci gente do Brasil inteiro. Então várias pessoas também abriram horizontes dela. Então eu acho que foi um dos erros que eu cometi, que eu devia ter pensado antes em abrir mais. E poxa, até pensar um pouco nas públicas do estado de São Paulo, por exemplo. E o terceiro erro que eu cometi, vou até chegar um pouco mais perto aqui. Cara, o terceiro erro que eu cometi foi não confiar em mim mesmo. Eu não confiava em mim mesmo. O que acontecia? Com relação ao meu conteúdo, como eu sempre fui um aluno que não estudou, eu sempre fui um aluno que, quando eu tirava 7, era show de bola. Às 6,5 eu tava feliz, entendeu? Eu tava no cursinho com uma competitividade alta, me preparando para uma prova, como eu falei, geralmente era uma prova que eu fazia no semestre, e eu não confiava em mim. Como consequência, o que eu fazia? Eu assistia às aulas que eu sabia que eu dominava o assunto, porque, pô, isso me deixava confortável, imagina. Você tá assistindo uma aula que você sabe que você é bom. Pô, minha melhor matéria era química. Todas as aulas de química eu tava lá. Mesmo que eu já tivesse feito os exercícios e já tivesse entendido, ou não tivesse entendido uma questão que eu poderia encontrar com o professor no corredor e tirar essa dúvida. Então eu perdia meu tempo assistindo aula que eu não precisava assistir. E quando o assunto era o contrário, por exemplo, eu nunca fui um bom aluno em redação, nunca fui um bom aluno em algumas questões de geografia, por exemplo. Eu assistia muita aula e não fazia nenhuma questão. O que acontecia? Por que eu não fazia muita questão? Primeiro, eu não fazia muita questão porque isso me testava e eu ia errar. E como eu já não tinha confiança muito alta, assim, cara, eu sei muito, eu errar ia me deixar pior ainda. Então o que acontecia? Eu assistia a aula, eu anotava a aula e eu não fazia questão. Então eu não me testava. E na minha opinião, a melhor forma de estudar pro pré-vestibular é fazendo questão. Então eu não fiz questão. Isso foi um dos meus maiores erros. Então, pô, eu sentava na aula de redação, mas fazia uma redação por semana, 2 no máximo. Sentava na aula de geografia, só ouvia, não ia fazer as questões depois. Sentava na aula de história porque gostava do professor. A história era bom, eu gostava do professor. Então assim, cara, até que ponto vale a pena você ficar indo em aula porque você gosta de professor? Até que ponto não é mais importante você deixar de ver algumas aulas, ou até a maioria das aulas, pra você fazer questão? Quando eu sentei na cadeira e comecei a fazer questão, a minha nota saiu daqui e foi pra cá, entende? Eu fazia simulado do cursinho que eu era top 3, top 5. E mesmo assim eu achava que eu era muito fraco e perdia muito meu tempo em coisa que eu não precisava perder. Então, às vezes, você entender que você é bom em uma matéria e falar assim, cara, eu não preciso disso aqui, eu vou ficar fazendo questão de outra coisa, eu vou só fazer as questões dessa matéria e na aula eu não vou, às vezes pode ser muito bom. Ou até estudar em casa. Hoje em dia, cara, tem muita coisa online, você estudar em casa também pode te ajudar. Grilo, desculpa se eu falei isso. Dá pra estudar online, não precisa ficar no cursinho. Também é uma maneira de você poupar o seu tempo. O tempo é muito valioso, eu acho que eu desperdicei em alguns pontos. Então, o que fica de ensinamento aqui? Número 1, foca em você. Não adianta você ser o melhor aluno, não adianta você ser um cara muito dedicado se você não tem cabeça na hora da prova. Eu não tinha cabeça na hora da prova por muito tempo, até eu voltar a fazer exercício, até eu voltar com a minha banda, eu não tinha cabeça na hora da prova. Então, foca também em você. Você pode ser o melhor aluno da turma. Se você não tiver cabeça na hora de fazer a prova, você não vai passar. Ponto. Serve para Enem, serve para vestibular de federal, vestibular de particular, qualquer coisa, você não vai entrar. Não vai entrar se não tiver cabeça. Número 2, não se limite. Existem inúmeras possibilidades de lugares que você pode ir, de cidades que você pode passar, cidades que você pode morar. E eu conheço poucas pessoas que foram pra fora e falaram assim, olha, não é pra mim, e voltou por algum motivo, sem ser, por exemplo, uma questão financeira. Então, se permita conhecer e expandir seus horizontes e suas faculdades. Tá bem? Número 3, faça questões, coloque seu conhecimento em risco e saia da zona de conforto. Você não tem que ficar vendo aula de professor porque o professor é engraçado, ou porque você gosta da piada dele, ou porque ele é seu amigo. Tem que ver aula que vai te ajudar a passar no vestibular. Eu demorei um tempo pra entender isso também, talvez seja um pouco por causa da minha maturidade na época, mas eu gostava de ir em aula de professor que eu gostava, que eu sabia a matéria, então, poxa, eu me sentia bem. Saia um pouco da sua zona de conforto, tá bem? Por hoje é só, espero que você tenha gostado. Eu fiz um vídeo sobre o Enem, não tinha feito aqui ainda.
Eu espero poder te ajudar, espero ter te ajudado. Se você gostou, mais uma vez, clica aqui no gostei, se inscreve aqui no canal. E tamo junto, é só o começo.